Gênesis 35, de 9 a 12. Diz assim: Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo, multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. Vamos observar algumas coisas importantes nesse texto. É uma palavra de Deus, é uma promessa de Deus para Jacó. Jacó, você sabe, é filho de Isaque, que era filho de Abraão. E esta palavra de Deus a Jacó tem alguns elementos muito importantes que eu chamo a sua atenção para eles. A primeira coisa é que Deus, ao falar com Jacó, observe bem aqui, ele diz: o teu nome, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Portanto, Jacó tem o seu nome alterado, mudado, ele recebe um novo nome de Deus. Guarda essa informação, que ela é importante. Na sequência, disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. É assim que Deus se apresenta, como Deus Todo-Poderoso. Ele muda o nome de Jacó para Israel e também se apresenta como Deus Todo-Poderoso. O terceiro elemento é que ele dá uma ordem, uma missão: sê fecundo e multiplica-te. Sê fecundo e multiplica-te. É uma missão que Deus dá a Jacó. Então temos mais um elemento aqui que nos chama a atenção. Outra coisa importante que vem na sequência é: uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, reis procederão de ti, reis, nações. E o último elemento é o elemento da promessa, da terra prometida. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. Pergunta que não quer calar. Este texto é um texto apenas, única e exclusivamente para Jacó? Estas promessas de Deus feitas a Jacó, esta missão de Deus endereçada a Jacó, diz respeito único e tão somente a ele? Ou nós, os cristãos, tantos séculos depois, milênios depois, podemos entender que tais palavras também se dirigem a nós aqui e agora? Seria apropriado, adequado, seria uma boa teologia para nós cristãos nos apropriarmos de tais promessas, de tal missão feita a Jacó? Esta é uma pergunta que pretendo responder. E eu respondo com um sim, e apresento 3 razões. 3 razões porque estas palavras, estas promessas, estas missões ou missão de Deus dada a Jacó se aplicam a nós aqui e agora. E a primeira razão é porque estas promessas são de fato uma reafirmação daquelas feitas a Abraão em Gênesis 17, versículos 5 a 8. E daí? E daí que essas palavras não foram dirigidas única e tão somente a Jacó.
Elas foram endereçadas primeiramente a Abraão. Estão sendo agora como que reafirmadas a Jacó, por ser ele, Jacó, descendente de Abraão, herdeiro desta promessa. Portanto, a promessa não dizia respeito único e tão somente a Abraão e nem também único e tão somente a Jacó. Diz respeito a Abraão e aos seus descendentes, a Jacó e à sua descendência. A segunda razão é porque a promessa não foi cumprida na época dos patriarcas. Nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó, nem os filhos de Israel experimentaram em vida o cumprimento de tais promessas. Portanto, essas promessas estão em aberto. Vejamos a terceira razão. A terceira razão é que tal vocação, tais promessas, tal missão, pertencem também aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja, a nós aqui e agora. E eu vou tentar demonstrar isto, a minha, digamos assim, tese, né? Vou tentar defender essa tese de que existem esses três bons motivos para entendermos que as palavras dirigidas a Jacó também são dirigidas a nós aqui e agora. E vamos com a primeira. Estas promessas são uma reafirmação daquelas feitas a Abraão em Gênesis 17, do versículo 5 ao 8. Quero que você abra a sua Bíblia, ou então me acompanhe aqui, né? Em Gênesis capítulo 17. Vamos fazer uma leitura rápida, né, dos versículos 1 ao 8, e nós vamos observar o seguinte. Veja que ele começa dizendo: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Como Deus se apresentou a Jacó? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Como ele se apresenta a Abraão? Se apresentou anteriormente? Da mesma forma. Lembre-se que o nome de Jacó foi mudado, de Jacó para Israel. Será que houve mudança no nome de Abraão? Ele se chamava Abrão, não é? Abrão. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Mais adiante você vê ali: far-te-ei fecundo extraordinariamente, uma promessa. E a gente vê ele falando para Jacó: ser fecundo, não é? Far-te-ei fecundo extraordinariamente. Lembra de nações? Olha só se não são de fato as mesmas palavras. De ti farei nações, reis procederão de ti farei nações e reis procederão de ti. Por fim, tem a questão da terra, não é? Veja, a promessa da terra foi primeiramente feita a Abraão: dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Vejamos então esses 5 elementos idênticos que encontramos nas palavras direcionadas a Abraão e também nas palavras direcionadas a Jacó. Eu sou Deus Todo-Poderoso é o número 1. A mudança de nome que acontece tanto num texto como no outro, tanto para Abrão, que passa a ser Abraão, como para Jacó, que passa a ser Israel, e a incumbência, a promessa, a bênção, para que eles sejam fecundos, frutíferos, que se multipliquem, e também pai de nações e reis sairiam tanto de Abraão como de Jacó, e a terra prometida. Temos esses 5 elementos. Bom, a gente já viu isso em Gênesis 17, né? Eu sou Deus Todo-Poderoso, Abraão já não é teu nome e tal. Vamos adiantar aqui. Gênesis 35, eu só estava querendo deixar bem claro, mas acho que já foi suficiente. Vamos para o item número 2. A promessa não foi cumprida na época dos patriarcas. Nem Abraão, nem Jacó, nem Isaque, nem Jacó, nem mesmo seus filhos, os filhos de Israel, experimentaram cumprimento de tais promessas na íntegra. A coisa ficou pendente, num certo sentido, incompleta, digamos assim,
E alguns textos do Novo Testamento indicam claramente esta questão. Veja, convido você a abrir Hebreus capítulo 11, do versículo 9, o 9 e o 10. Né? Depois lemos também o 13 e o 16. Vamos ver o que dizem os versículos 9 e 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Peregrinou na terra da promessa. Então ele peregrinou, ele pôs os pés na terra da promessa, mas a considerou como terra alheia, habitando em tendas. Tendas, ou seja, sem alicerce, sem fundamento, com Isaac e Jacó. Fala então o texto de Hebreus de Abraão. Abraão, o patriarca, junto com os demais patriarcas, Isaac e Jacó, eles peregrinaram na terra da promessa. Peregrinaram. Ser peregrino significa reconhecer que tal lugar não lhe pertence, não é a sua morada definitiva. A gente tem muitos cânticos, hinos que nós cantamos que dizem que nós somos peregrinos neste mundo, nesta terra, no sentido de que almejamos uma nova pátria, que aqui não é o nosso lar, que somos como que forasteiros, estamos como que em peregrinação, como que rumo ao nosso destino final, que de fato reconhecemos não ser aqui. Veja que isso vai ficar muito claro em todas essas expressões: peregrinos, tendas, né? Porque dá a ideia de que é provisório. Ninguém arma uma tenda para ficar morando para sempre. É alguma coisa passageira. Estamos acampados aqui, somos peregrinos nessa terra. Entendemos que a promessa não se cumpre em Canaã e na Palestina. Ela tem um cumprimento mais além, mais distante. Vejamos se não é assim. Herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Há o contraste entre tendas em Canaã, com aguardando, porque estamos peregrinando, por isso temos tendas em Canaã, e aguardamos uma cidade que tem fundamentos celestiais, uma cidade indestrutível, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Portanto, o autor de Hebreus dá para nós esta revelação, esse conhecimento de que, de fato, Abraão, Isaac e Jacó, ao receberem a promessa da terra, entenderam que não se tratava necessariamente, propriamente, de uma terra aqui neste planeta. Claro que há um aspecto terreno desta promessa, geográfico inclusive, de Canaã, de terra prometida, mas ao colocarem seus pés nesta terra, eles entenderam que não se tratava ela em si, a sua terra prometida. Eles construíram nelas tendas, pisaram e andaram por ali como peregrinos, aspirando, almejando uma terra, uma cidade celestial, cujo arquiteto é Deus. Cidade esta que tem fundamentos. Hebreus 11, ainda, já nos versículos 13 a 16, encontramos as seguintes palavras. Todos esses, veja só, todos estes, de quem fala? Abraão, Isaac e Jacó, né? Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Qual é a tese que a gente está defendendo aqui? A promessa não foi cumprida na época dos patriarcas. Todos eles morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Que terra? A terra de Canaã. Portanto, a promessa da terra, puseram o pé na terra e entenderam que aquele não era o cumprimento. A terra que eles aspiravam era celestial, era uma nova Jerusalém, uma nova Canaã. Era uma cidade que tem fundamentos, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma
pátria, irmãos. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então vamos, eu acho que isso já é suficiente para defender esse ponto aqui, tá? Um pouquinho mais adiante, vamos para a terceira razão, porque tais promessas dirigidas a Abraão e a Isaque são para nós aqui e agora também. Tal vocação e promessa pertencem aos discípulos de Cristo. Olha uma série de textos. Então isso vai parecer um pouco enfadonho, né? Ter que ler a Bíblia, né? Tem gente que não gosta de ler a Bíblia. Então, para aqueles que não gostam de ler a Bíblia, sinto muito. Vamos ler a Bíblia aqui e agora. Mas será que é bom ler a Bíblia? Será que a Bíblia nos ajuda a compreender, nos ajuda, nos abençoa a vida? O que traz a palavra de Deus a esse respeito? Veja Efésios capítulo 3, versículo 6. A saber que os gentios, que expressão é essa, gentios? Quem sabe? O que significa gentios? Gentios. Exceto Israel, todos os demais povos eram considerados gentios. Então nós, brasileiros, somos gentios. Os americanos são gentios. Os alemães são gentios. Os japoneses são gentios. Os árabes são gentios. Os africanos são gentios. Portanto, se você não é da comunidade de Israel, saiba que você faz parte desse grupo chamado gentios. Isso é importante saber. Abraão é considerado, reconhecido como o pai da nação de Israel. Ele é pai de muitas nações, inclusive dos árabes, mas num sentido em particular, ele é pai de Isaque, que é pai de Israel, que é de Jacó, que Jacó se transforma em Israel. Portanto, Abraão é esse grande pai da nação de Israel, desse povo do qual descende o Cristo. Vejamos o que diz, a saber que os gentios são co-herdeiros. Co-herdeiros. Do que nós estamos falando? De uma herança espiritual, de uma promessa que Deus fez a Abraão, que fez, depois reafirmou a Jacó, e que estamos tentando defender a tese de que ela é para nós. E olha o texto que nós encontramos aqui na Bíblia. Os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. Através de quem? De Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Se você ler Efésios capítulo 2, ele diz assim: a barreira de separação, a inimizade que havia entre gentios e judeus, ela caiu por terra. De ambos os povos Deus fez um. E a igreja foi edificada sobre esse fundamento que ele diz, dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento. Portanto, a igreja é esse mistério de Deus, que em Cristo Jesus, o príncipe da paz, promove reconciliação das pessoas com Deus e das pessoas umas com as outras. Aqueles que eram estranhos às promessas, alheios à bênção de Deus, hoje se tornam participantes, se tornam membros da mesma comunidade, do mesmo corpo. Não importa qual a etnia, em Cristo, quer judeus, quer gentios, de todos os povos, tribos, línguas e nações, são herdeiros da mesma promessa. Co-herdeiros. Nós somos herdeiros, co-herdeiros, juntamente com Abraão, juntamente com Isaque, das mesmas promessas. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo é judeu. Cristo é o descendente de Jacó
Jacó, de Abraão por excelência. Em Cristo se cumprem todas as profecias do Antigo Testamento. E nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ainda tem mais textos sobre esta tese, né? Romanos 4, 16 a 17. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. Veja que está tratando da promessa. Para toda a descendência. Portanto, a promessa é para toda a descendência de Abraão. Não somente ao que está no regime da lei, os judeus, mas também ao que é do regime da fé, que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, diz o apóstolo Paulo. Como está escrito, por pai de muitas nações se constituir. Quando eu era criança, e eu lia a Bíblia, e ia à escola dominical e aprendia, eu começava a entender que ser descendente de Abraão era alguma coisa muito boa. Por quê? Porque todos os personagens do Antigo Testamento, até do Novo, eram descendentes sanguíneos de Abraão, né? Incluindo Cristo, Daniel na cova dos leões, né? José do Egito, Moisés, Abraão. Todos estes são povo da mesma linhagem, digamos assim, como nós conhecemos como judeus. E eu cheguei em determinado momento a ficar um pouco triste de ter nascido brasileiro. E ter perguntado para Deus em determinada ocasião: Senhor, por que eu nasci brasileiro e não judeu? Parece que há muito mais vantagem para um judeu que foi... Quanta bênção, quanta revelação dedicada aos judeus, o Cristo que descende dos judeus, e eu brasileiro, né? De repente, pelos textos que a gente já acabou de ler e tudo, eu percebi que eu também era filho de Abraão. Eu também era filho de Deus, né? Porque quando Abraão foi justificado, não tinha 10 mandamentos. Isso vai vir muito tempo depois. Não tinha lei. Quando Abraão foi justificado, ele foi justificado porque teve fé em Deus. E Paulo trabalha muito bem essa ideia. Ele falou: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E o Abraão tornou-se então pai de todos aqueles que se relacionam com Deus na base da fé. Todos aqueles que acreditam na palavra de Deus, na promessa de Deus, e que agasalham tais promessas com a fé. São esses verdadeiros filhos de Abraão. Numa discussão que Jesus teve com os judeus de seu tempo, os judeus estavam muito, digamos, estribados no fato de serem eles descendentes de Abraão. E se sentiam os maiorais. Não tem para ninguém. Nós somos os herdeiros da promessa. Nós temos o sangue de Abraão. Nós somos legítimos descendentes de Abraão. Nós somos filhos de Deus porque somos descendentes de Abraão. E não tem para ninguém. E Jesus confronta tais judeus, que inclusive intentavam matá-lo, dizendo o seguinte: até destas pedras, apontando para as pedras que ali estavam, disse Jesus: até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Se vocês pensam que vocês têm vantagem e que estão garantidos no céu por serem da linhagem sanguínea de Abraão, tirem o cavalinho da chuva, porque até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. De fato, vocês não são filhos de Abraão porque vocês não têm as obras de Abraão. Vocês revelam de quem vocês são filhos porque vocês são mentirosos. E o diabo é o pai da mentira. Vocês revelam também que vocês são filhos do diabo porque o diabo é assassino e vocês também são assassinos. Caramba, Jesus pegou pesado.
O que Cristo quis dizer é o que encontramos nas páginas de todo o Antigo Testamento. História após história revela que nem por ser alguém descendente de Abraão é automaticamente um abençoado ou uma bênção, ou um filho legítimo de Abraão no sentido espiritual da palavra. Lembram-se que o povo que experimentou a libertação da escravidão do Egito, passando a pé enxuto o Mar Vermelho, pereceu quase que em sua totalidade no deserto, e razão para terem perecido e não terem jamais herdado a terra prometida foi que eram murmuradores, eram incrédulos, se revoltavam contra Moisés, se revoltavam contra Deus e não tinham fé em Deus. Bom, pereceram no deserto. E aqui nós vemos que Abraão é pai de todos nós. Ele está escrevendo a quem? Lembra aqui, ó, aos romanos, que não são descendentes sanguíneos de Abraão. Mas esses romanos exerceram fé em Deus, né? Fé. Mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações. E a gente entra daqui a pouco nos nações mais uma vez. Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Agora ele entornou o caldo de vez, o apóstolo Paulo. Ele não diz apenas que nós, gentios, somos co-herdeiros juntamente com os judeus da mesma promessa. Ele claramente diz algo mais. Ele diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Em outras palavras, até mesmo um judeu só é judeu espiritual, filho legítimo e descendente da promessa, se ele for da fé. Quer seja judeu, quer seja gentil, todos pecaram, destituídos e estão da glória de Deus. Mas, se você for judeu e exercer fé em Deus, em Cristo, se você for gentil e tiver fé, você se torna filho de Abraão, pela fé. Gálatas 3,14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 6,16 diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Israel de Deus é uma expressão que Paulo usa aqui para se referir a todos nós. Quer seja você judeu ou gentil, se tem fé, você pertence ao Israel de Deus. Você é filho de Abraão. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé que são e que formam o Israel de Deus. Vamos lá. Ainda nessa tese, Êxodo 19, de 5 a 6. Êxodo 19 relata quando recebe o povo as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E entre as palavras de Deus dirigidas ao povo de Israel, naquela oportunidade, no Sinai, temos as seguintes palavras: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis. Portanto, a promessa que Deus fez era condicional. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Palavra que Deus dirigiu especificamente aos filhos de Israel. Guarda essa informação, por quê? Porque chegamos ao Novo Testamento e o apóstolo Pedro pega a palavra e, dirigindo-se ele à igreja, aos gentios, ele diz o seguinte:
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Vamos dar uma olhada. Veja só. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Não é? E quais são as palavras? Quais são? Olha, sereis minha propriedade peculiar. Veja que se você não encontra isso aqui, ó, propriedade exclusiva de Deus aqui embaixo. Hã? Guardou essa informação? Tem mais. Aqui nós temos o seguinte: porque toda a terra é minha, e vós sereis reino, ó, reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes você vai encontrar aqui também, não é? Sacerdócio real. Vamos ver o que a gente encontra mais? Nação, ó. Nação santa. Nação santa, onde é que está aqui, ó? Nação santa. Mas, calma lá, vou voltar aqui e vou frisar aqui com azul, para você ver. Falarás, né? Falarás a quem? Aos filhos de Israel. Palavra de Deus, falarás isto aos filhos de Israel. Mas calma lá. Pedro toma a palavra. E com que autoridade Pedro pega exatamente as mesmas expressões que deveriam ser dirigidas aos filhos de Israel e as aplica à igreja como um todo. Com autoridade das Escrituras Sagradas. Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Nós somos descendentes de Abraão pela fé, co-herdeiros juntamente com Isaac e Jacó. Portanto, defendo aqui a tese de que tais promessas pertencem aos discípulos de Jesus Cristo, porque também somos filhos de Abraão. Agora vamos observar a grande comissão. Jesus dirigindo suas palavras, últimas palavras aos discípulos. Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Bom, vamos marcar isso aqui, né? Isso aqui é interessante. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que é interessante? Isso não te faz lembrar que quando Deus dirigiu sua promessa, fez sua aliança ao povo de Israel, em primeiro lugar a Abraão, e reafirmou essa aliança falando e dirigindo as mesmas palavras a Jacó. Ele, como Deus se apresentou a eles? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Jesus pega, você acha que isso é coincidência? Jesus pega e diz, e se apresenta dizendo: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Se alguém tem alguma dúvida de que Jesus seja Deus, ou que ele se apresente como Deus, está aí a revelação. Ele está exatamente usando as mesmas expressões, aliás, com todas as letras. Todo poder no céu e na terra me foi dado. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Guarda essa informação. Ide, portanto, fazei discípulos. Multiplicai-vos, não é isso? Eu fiz vocês discípulos. Agora eu quero que vocês se reproduzam, que vocês façam discípulos. O ministério de Jesus aqui na terra foi fazer discípulos. E o que ele incumbe agora os seus discípulos, uma vez feitos discípulos, é que eles façam discípulos, que eles se reproduzam. Vocês devem ser fecundos, não é? A palavra que a gente encontra lá em Abraão, sede fecundos, multiplicai-vos. E, em terceiro lugar, o que temos aqui é todas as nações. Todas as nações. Todas as nações, meus amados irmãos. Três elementos presentes aqui com toda força. Deus se apresenta como Todo-Poderoso. Jesus diz: sede fecundos.
e fazei discípulos de todas as nações. Vamos seguir mais adiante para clarear de vez essa questão. Sobre o nome, ficou faltando o nome, não é? Mas, por acaso, o apóstolo mais destacado dentre os 12, qual não foi? Pedro. Mas o seu nome originalmente era Simão. Jesus encontra Simão e muda o nome dele. Deus Todo-Poderoso encontrou Abrão e mudou o seu nome para Abraão. O Deus Todo-Poderoso encontrou Jacó e mudou o seu nome para Israel. O Deus Todo-Poderoso veio a esse planeta. Todo o poder foi dado para ele no céu e na terra. Ele encontrou Simão e o transformou em Pedro. Está entendendo? E o apóstolo dos gentios, qual é o seu nome? Originalmente Saulo. E ele passa a ser conhecido também por Paulo. E será que nós também temos um novo nome? Será que essa questão de novo nome era apenas para Abraão, que passou a ser chamado de Abraão, para Jacó, que passou a ser Israel, para Simão, que passou a ser Pedro, para Saulo, que passou a ser Paulo? Será que isso diz respeito a mim, a você? Lembra que eu dizia e afirmava que cada uma daquelas promessas, cada uma daquelas frases diziam respeito a mim e a você aqui e agora? Vamos ver então o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Bom, vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu acho que podemos entender que há um novo nome para mim e para você, lá na glória. Eu ainda não sei qual é, mas ele sabe. O nome de Simão revelava a sua fraqueza, mas Jesus olhou para ele profeticamente, porque Simão é como uma cana que balança conforme o vento agita. Mas Jesus olhou para ele profeticamente e disse para aquele homem tão instável como Simão: tu não serás mais Simão, tu serás Pedro. Pedro, rocha. Isso é profético, meus amados irmãos. E aquele Jacó, que significa embusteiro, enganador, recebeu o nome de príncipe de Israel, daquele que é firme, daquele que é valente, daquele que é guerreiro. E Deus tem um nome para a gente. Deus profetiza sobre nossa vida quando nos chama. Um novo coração, uma nova mente, um novo nome, uma nova vida, uma vocação, uma promessa feita aos antigos, que Ele coloca e diz que é para mim e para você. Você também é filho de Abraão. Deus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E sede fecundos, olha aí quantos mandamentos para sermos frutíferos. Ide, portanto, fazei discípulos. Vinde a mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar, pescar, fazer discípulos, são todos sinônimos aqui. Prega a palavra, faça discípulos, multiplique-se. Você recebeu o dom de Deus, o dom da vida. Você recebeu esta tamanha promessa. Você precisa cumprir sua vocação de fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, discípulos de todas as nações. Sobre a terra prometida, já falamos um pouco. Não foi por intermédio da lei
que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Veja que não se trata aqui, na visão de nosso apóstolo Paulo, de uma parte do mundo, de uma Palestina, digamos assim, mas do mundo inteiro. Os mansos herdarão a terra. E a gente já leu Hebreus 11 para saber de que categoria é esta terra. É uma pátria celestial que tem fundamentos arquitetados pelo próprio Deus. Diz aqui: esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, como nós já vimos. Toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também o que está no regime da fé de Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Portanto, a terra prometida é para nós o mundo, o novo mundo, a nova terra. Fazei discípulos de todas as nações, e com isso estamos terminando. É o último ponto dessa mensagem. Eu lamento dizer, você queria mais, você queria que eu ficasse aqui falando muito mais, mas eu tenho que terminar. Chegamos ao ponto derradeiro. Fazei discípulos de todas as nações. A palavra nações aqui é muito interessante. Quando Deus chamou a Abraão, foi exatamente naquele episódio, você encontra lá, final do capítulo 11 de Gênesis, quando temos no capítulo 11 a Babilônia. Babel, né? Aconteceu aquela confusão de línguas, aquela maldição que se abateu sobre o povo. Antes falavam uma só língua, era só um povo, mas por causa do pecado, por causa da arrogância, da petulância, da presunção humana, a maldição se abateu sobre o povo, toda aquela população em Babel. E passaram então, cada um a falar um idioma diferente, e houve uma estranheza, e assim formam-se as nações que estão debaixo de uma certa maldição, e divisão, e guerras, e confusão. É um retrato do que muito se vê nos dias de hoje, em toda a história. Uma maldição. E a gente quer saber como é que Deus vai resolver o problema da maldição, porque Deus veio desfazer todas as obras do diabo. Há uma maldição então sobre as nações, ali em Gênesis capítulo 11, e termina Gênesis capítulo 11 com uma genealogia, e geralmente a gente faz o que quando se depara com uma genealogia? A gente pula, e quando faz isso a gente perde, porque se Deus inspirou o autor bíblico a colocar aquela genealogia, porque ela é importante, porque ela tem a ver com o contexto. É só a gente saber ler melhor a Bíblia, ler com mais calma, com mais cuidado. A gente vai observar que essa genealogia desemboca em Abraão. Abraão é essa figura última aqui. E entramos no capítulo 12. E de Ur dos Caldeus, dessa Babel, dessa Babilônia, Deus chama e convoca Abraão. Uma maldição está sobre as nações. Temos uma genealogia que aponta para Abraão. Deus chama Abraão no capítulo 12. E o que Deus diz a Abraão? Eu te abençoarei. Vemos as bênçãos de Deus sobre Abraão. Eu te abençoarei. Se tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, quando Deus chamou Abraão, não chamou Abraão para abençoar a ele e a sua descendência única e tão somente. Deus chamou Abraão com um projeto missionário. Não era para abençoar Abraão em detrimento de todas as famílias da terra, para abençoar Abraão, de fato, em favor de todas as famílias da terra, em favor dos brasileiros, dos árabes, dos japoneses, dos chineses, dos coreanos, de todos os povos, até mesmo dos nossos vizinhos argentinos que estão na semifinal. E nós não, né? Temos o Juan aqui. Deus é bom. Você vê, né, Juan? Que coisa. Todos os povos em Abraão abençoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, a resposta de Deus à maldição dada às nações é Abraão. E nós sabemos que um descendente de Abraão nascerá, e este pisará a cabeça da serpente.
serpente. Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o descendente de Israel, de Abraão por excelência. Diz o apóstolo Paulo em capítulo 3 de Gálatas, Deus não disse aos descendentes como se falasse de muitos, mas a um descendente em particular, e esse é o Cristo, descendente de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando João Batista viu a Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, porque Ele não veio para ser rei apenas de Israel, Ele veio para ser Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei das nações, meus irmãos e irmãs. Apocalipse 7:9, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, sinal de sua salvação, com palmas nas mãos. Depois destas coisas, isso é já uma visão final, do vislumbre final da salvação da igreja. Igreja essa que é composta de judeus, que é composta de libaneses, que é composta de palestinos, que é composta de americanos, que é composta de franceses, ingleses, árabes de todas as tribos, povos, línguas e nações. Tem brasileiros lá. Esse é o povo de Deus. A igreja é essa herdeira de Abraão, na qual se cumpre: reis sairão de ti. Reis, e nós reinaremos com Cristo. Você vai ver aqui, nós reinamos até. Não parece, mas é que o nosso reinado é de uma espécie diferente. Veja, Apocalipse 15:3. E entoavam o cântico de Moisés e do servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes, admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro é o cântico para Jesus, Rei das nações. Moisés canta, não para o rei dos judeus, mas para o Rei das nações, não é não? Fazemos parte do mesmo time. Deus tem um povo, um só povo, um só pastor e um só rebanho, irmãos. Esta é a verdade de nosso Deus. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus. Nós somos um reino de sacerdotes, né? E de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quem tem parte na primeira ressurreição é quem já nasceu de novo. Sobre ele não tem poder o inferno, a segunda morte. A primeira morte tem poder sobre nós? A morte física? Tem, ainda morreremos. Estamos num tabernáculo que geme. Mas, irmãos, nós reinamos com Cristo 1000 anos. Veja só, Efésios 1, versículo 20 a 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo Jesus, né, sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus não disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Não foi ele entronizado, não está ele assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, não foi ele ressuscitado dentre os mortos e sentado à direita nos lugares celestiais. Ele está acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que possa se referir no presente século, não apenas desse, mas também no vindouro. Isso já é uma realidade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, ele diz assim: é necessário que ele reine colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser colocado debaixo dos seus pés é a morte. A morte será tragada pela vitória por ocasião da segunda vinda de Cristo. Portanto, eis aqui agora um Cristo assentado à destra de Deus Pai, reinando sobre tudo e sobre todos. Efésios 2,6 é algo muito significativo dentro desse contexto. Veja,
Paulo escreveu Efésios 1, de 20 a 23, que acabamos de ler. Logo a seguir, no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: e juntamente com ele quem? Jesus, nos ressuscitou. Veja, o qual exerceu ele em Cristo, no versículo 20, né, do capítulo 1, ressuscitando dentre os mortos. Aqui diz, juntamente com ele nos ressuscitou. Passado, você já ressuscitou espiritualmente, você espera a ressurreição física ainda, mas a primeira ressurreição você já experimentou e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Calma aí, veja o paralelo de um texto com outro. Vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Por exemplo, ressuscitando dentre os mortos. E aqui, nos ressuscitou. Mas aqui, fazendo-se assentar nos lugares celestiais. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Mas calma aí, você está sentado, eu estou bem vendo aqui na minha frente. Que história é essa de você ou eu estarmos assentados nos lugares celestiais? Tem gente que é corintiano aqui nesse mundo, palmeirense, São Paulino, ou de qualquer outro time. Tem uma cidadania brasileira ou de qualquer outro país. Mas, irmãos, nós já somos cidadãos dos céus. Nós já somos novas criaturas. Nós pertencemos a Cristo. Não diz, mesmo aqui agora, que nem a morte, nem a vida, nem perigo, espada, fome, qualquer coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós estamos assentados juntamente com Ele. Não parece, mas é. Nós estamos em Cristo, já nascemos de novo, já ressuscitamos espiritualmente. Já somos novas criaturas e estamos posicionalmente acima de todo principado e potestade, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ainda que continuamos sentados, andando, caminhando. Temos duas cidadanias, muito interessante isto. Somos peregrinos na terra. Mas ainda a esse respeito, Mateus 16, veja o que diz os versículos 18 e 19. As portas, eu falei, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Está falando a quem? A igreja. Chaves do reino dos céus. O que ligardes, então isso deve ser uma coisa para entrar no céu? Não, é alguma coisa que você usa aqui na terra. Como é que eu sei que é alguma coisa que a gente usa aqui agora? Veja, o que ligardes na terra, é para já, será ligado nos céus. Como é que a gente liga e desliga? Não é através da oração? Olha o valor da nossa oração. Quando dois ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa aqui na terra, será ligado no céu. É o que diz. Está entendendo? É muito poder, mas não é para ficar cheio de si. Que aí cai do cavalo. E o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Veja Lucas 10, 19. Eis aí, vos dei a autoridade. Veja a palavra autoridade. Para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder, gente, ó, todo o poder do inimigo. E o maligno não terá poder sobre vós. E o maligno não lhe toca. O que é nascido de Deus, o maligno não toca. Que coisa extraordinária. Que herança, que coisa boa, gente. Que proteção, que graça sobre nossas vidas. Bom, com isso, quero terminar. Quero chamar o Marcos para cantar aquela canção que foi ensinada hoje, né? Primeira que ele ensinou. Que fala do povo, somos teu povo, né? Não, todo louvor pode vir à frente, aqui reunido, para a gente lembrar que a gente é povo, descendente da mesma promessa, né? Que a gente recebeu um novo nome,
que a gente tem um chamado de Deus para ser fecundo, que a gente recebeu essas palavras daquele que tem todo o poder no céu e na terra e que nos confere poder e que nos confere autoridade, graça. E para exercermos isto em amor, para servirmos uns aos outros, não é poder para ser maior do que os outros, é poder para servir. É poder para desfazer as obras do diabo em todas as suas instâncias. É poder para expulsar demônios, para proclamar salvação aos cativos. É o poder maravilhoso de Deus.